Luiz Inácio Lula da Silva tem raízes populares. Em 1978, ele entendeu que a luta sindical era também uma questão política. Na época, o então operário anunciou para a imprensa a criação do Partido dos Trabalhadores e seguiu viagem pelo Brasil para convencer a classe trabalhadora que o Congresso Nacional precisava de representantes do próprio movimento de rua. É necessário a verdade de cada um. É necessário a verdade de cada um de vocês. Ninguém pode falar mais do que aquilo que ele pode fazer. No ano de 1989, Lula entrou na disputa eleitoral para a presidência da República, mas não teve sucesso. E continuou tentando em 1994, 1998. Apenas no ano de 2002, ele conquistou a vitória. Já no governo federal, as pesquisas mostram que Lula conseguiu o maior patamar de aprovação popular entre os presidentes desde o fim da ditadura, de 83%. Governou para todos os brasileiros e brasileiras, mas priorizou as pessoas mais simples, aumentando o salário mínimo do trabalhador, criando o programa Bolsa Família, permitindo que milhões de famílias pudessem comprar no mercantil, na bodega. Na economia, o mérito do governo petista foi a manutenção da política das gestões anteriores. Crítico do Plano Real, Lula, ao chegar ao Planalto, deu continuidade ao programa de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que controlou a inflação. Além disso, o Produto Interno Bruto, que representa a soma das riquezas de um país, teve um crescimento médio anual de 4% nos 2 mandatos. A base de uma política social, de programas sociais, ajudou a economia, porque o programa que existia no governo anterior era mais tímido, de distribuição de renda. O período Lula, principalmente o primeiro governo, ele trabalhou muito forte na inserção de pessoas nas classes ligeiramente acima, ou seja, aquele cara muito pobre ficou pobre, aquele cara pobre saiu da pobreza. O mensalão, em 2005, foi o divisor de águas na era Lula. O esquema envolvia o pagamento de propinas a parlamentares em troca de apoio ao governo em votações no Congresso. Na época, o presidente amargava apenas 31% de aprovação. E foram sucessivos escândalos políticos. O mais surpreendente é que, enquanto oposição, Lula e todo o PT se mostravam como uma alternativa ao corporativismo e à corrupção que reinava entre os partidos. Mas, uma vez no poder, aderiu às mesmas práticas tão criticadas em outras épocas. As diversas derrotas do ex-presidente Lula nas campanhas anteriores a que ele foi eleito devem ter sinalizado a necessidade de fazer uma composição grande com o Congresso Nacional para que a base do governo fosse alargada. Infelizmente, a forma com que se optou para fazer isso foi a negociação com os partidos e com os parlamentares, que baseou-se muito na troca de favores políticos. Em 8 anos no governo, de fato, Lula se consolidou como um fenômeno político, mas a sucessora na presidência herdou problemas que, se não forem resolvidos, podem comprometer o progresso do país. O governo Lula fez ajudas sociais muito fortes para os outros países na América do Sul, para países na América Latina, como Cuba. Não cabe aqui sair dizendo os nomes dos países. E deixou a desejar, num projeto interno, o melhoramento da nossa situação social.